Que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Que a Tua palavra possa vir de encontro da nossa necessidade, naquilo que o Senhor quer falar nesta noite, e não naquilo que nós queremos ouvir, mas que sejam verdades absolutas, reveladas ao nosso coração, e assim possamos, Pai querido, viver de maneira que o Teu coração se alegre pela nossa atitude. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Fala comigo, fala conosco. Amém, Senhor. Amém, igreja. Nós vemos ali, atiraram. Cadê sobre o congresso? Qual foi o tema do congresso? Vai valer a pena. Qual que é o versículo? 1 João 2, 15 ou 17? Ao 17. Então vamos ler? 1 João 2. Então eu quero só falar um pouquinho também sobre esse tema. Foi muito bom o congresso. Foi, igreja? Amém? Que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Vai valer a pena? Quem crês que vai valer a pena? Amém? O que vale? O que valeria a pena, ou o que vai valer a pena em nossas vidas? Por mais, aqui a palavra está dizendo que nós não devemos amar o mundo, né? Que o mundo passa, as vontades passam, a moda passa, o tempo passa. Há poucos anos atrás eu era jovem, não era pequeno, ainda continuo pequeno. Passou o tempo, veio as rugas, caíram alguns dentes, cabelos ficaram brancos, né? E o tempo passou, já não é mais como era antigamente. Eu vou praticar esporte, não consigo mais jogar bola como jogava antes. Porque o tempo passou, o mundo tem passado, né? O mundo passa como as suas vontades, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É isso que vai valer a pena, igreja. Por mais que o mundo, que as coisas desse mundo nos tragam alegria, conforto, por mais que o dinheiro possa trazer algo de bom para nós, ou melhor, por mais que seja abençoado a sua vida financeira, né, material, por mais que tudo isso seja bom, não se compara àquilo que é eterno. E essa é o valor desta frase, que vai valer a pena, que tudo isso um dia vai acabar. A palavra de Deus fala que nós, cada um de nós, ele não vive para si, nem morre para si.
Se nós vivemos para Deus, nós vivemos. Se morremos para Deus, nós morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Em Efésios fala que tudo vai convergir ao Senhor. Vamos ter que passar por Jesus, pelo crivo, pelo julgamento. E não tem como não passar. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Né? Então, nós estamos no mundo e temos que lutar neste mundo para vencer. Nós temos que lutar para conquistar. Nós temos que nos esforçar. E tudo aquilo que nós conquistarmos aqui tem que ser para glorificar o nome do Senhor, para valer a pena. Senão, não vai valer a pena. Por isso que quando nós lemos lá em Eclesiastes, Salomão foi talvez o homem que teve tudo o que ele quis. Ele teve glória, ele teve riqueza, ele teve fama. Ele era rei. Teve mulheres, um homem que teve mais mulheres em toda a história deste mundo. Mas no final da sua vida ele diz: olha, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Nada disso tem valor para mim. Então, a palavra nos exorta para que nós não estejamos presos. Quando fala amar o mundo, nós estamos presos às coisas desse mundo. Né? E que nós não podemos nos alegrar com as coisas que nós temos, que conquistamos. Tudo isso tem que ser para que o nome do Senhor seja glorificado. Então o que vale, o que valeria, ou o que vai valer a pena? Será que é a avareza? Eu quero que você abra lá em Lucas, capítulo 12, no verso 15. Lucas 12. Diz assim: então lhes recomendou quem? Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, muito apego ao dinheiro, às coisas materiais. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirei a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Será que vale a pena vivermos esta avareza, este apego às coisas materiais, ao dinheiro? Quantas e quantas famílias estão destruídas por causa desta busca, né? Esta ânsia de querer ter, ganhar.
Nós olhamos, ouvimos as notícias e vemos tantos homens roubando, não é somente R$1.000, milhões, 500 milhões, R$500 bilhão por causa da sua avareza. Estão dispostos a matar, a mentir, a enganar, a roubar, para poder satisfazer o desejo de ter. E a palavra está dizendo que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Tem um outro texto que fala, Jesus exortando, dizendo: olha, não junteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões vêm e roubam. Quantas pessoas levaram tempos e tempos para juntar algo, e de repente vem um momento, o ladrão, e rouba e até matam. Então o Senhor Jesus estava dizendo: olha, não ajuntei tesouro aqui na terra, mas que você tem que ajuntar lá no céu. Como é que nós ajuntamos tesouro nos céus? É quando nós damos frutos, quando nós frutificamos, e esse fruto, ele permaneça. É quando nós ganhamos pessoas para Jesus. É quando nós apresentamos a Deus vidas. Então nós vamos depositando o tesouro no céu. Mas só que Jesus estava dizendo: olha, Deus disse para ele, louco, para esse homem que plantou, já não tinha mais aonde, não tinha celeiro para guardar. De repente ele disse: eu vou desmanchar e vou construir maior, e vou dizer para minha alma: regala-te, né? Porque tem muito. E o Senhor disse: louco, hoje à noite pedirei a tua alma. Isso que você tem, o que vai acontecer com isso? Para quem vai ficar? Porque daqui, tudo isso que você conquistou, você não vai levar nada. Só que o tempo vai passando, e à medida que nós vamos sendo avarentos, cada dia isso vai crescendo numa intensidade, e isso vai tomando o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz que o problema não é o amor, o problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Não é o tesouro, porque a palavra de Deus diz que aonde está o nosso tesouro, então está ali o nosso coração. E se nós nos prendermos a isso, nós vamos entrar naquele versículo lá de Marcos 8,36, que diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Tem gente vendendo a sua alma para o diabo. Tem pessoas fazendo pacto com o demônio para ficar rico. Tem pessoas que têm perdido a sua família, aquele bem maior, o presente de Deus para nós, em troca de dinheiro, de posição, de algo material. Sabe, nós não sabemos o dia de amanhã. À medida que nós trocamos o nosso coração, tiramos Deus do nosso coração e permitimos que tudo essas coisas entrem, que o mundo entre no nosso coração, nós não sabemos o que pode acontecer. Pode ser que amanhã não existimos mais. Pode ser que Jesus venha essa noite nos buscar. Pode ser que nós venhamos a morrer. Nós não sabemos
o que pode acontecer conosco. A mãe estava falando de manhã que muitos estão lamentando sobre a morte de um ator que fazia Velozes e Furiosos, que era um grande piloto, e pela fatalidade ele morre num acidente de carro, e toda a sua glória foi embora. Tudo que conquistou, somente resta lamentar, chorar, e talvez chorar muito, por não ter esse conhecimento do valor de nós estarmos entesourando lá no céu. E muitos ainda estão presos a esta ideia, a esta visão. É muito bom que você ganhe dinheiro, que você fique rico, muito bom. Há muitos servos do Senhor que têm sido bem-sucedidos, que tem aonde Ele tem colocado a mão, tem prosperado. Essa é uma promessa de Deus, que aonde colocar a planta dos nossos pés, ali ser como herança. E muitos talvez estão equivocados na fé, achando que se der muita oferta, vai ganhar o dobro, vai ganhar 30, 40, 50, 100 vezes mais. E muita gente estão aplicando o seu dinheiro, trazendo ofertas e dízimos, na ânsia de querer 100 vezes mais. Deus é poderoso para fazer isso, infinitamente mais. Deus pode dar muito mais do que 100. Deus pode dar 1000, 2000, 5000 vezes mais. E esse é o Deus que nós cremos. Mas que não é necessário nós estarmos fazendo troca. Deus sabe se você e eu podemos ou não ter. Porque muitas pessoas foram abençoadas e se tornou maldição na sua vida. Muitas pessoas ganharam e abandonaram o Senhor. Quantas pessoas que foram na igreja, serviram ao Senhor e hoje servem ao mundo, buscando somente aquela visão de ganhar, de ser rico. Isso é triste, porque quando chegar lá na frente, vai ver que não valeu a pena. Vai chegar e dizer: olha, tudo isso é vaidade, tudo isso é correr atrás do vento. Que conclusão triste, dizendo: ó, tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, toda a glória, não me valeu nada, foi como correr atrás do vento. Ainda mais, por causa das nossas atitudes, desta busca desenfreada. Então entramos na palavra que Jesus diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E nós temos que prestar atenção, porque esse desejo, ele não vem de uma vez só. Ele vem conforme as possibilidades vão surgindo, conforme as oportunidades vão vindo, e a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que o nosso coração, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, que só Deus pode esquadrinhar o nosso coração, sondar o nosso coração e esquadrinhar o nosso pensamento. Tem coisa que você jura de pé junto que você não vai fazer, que você não vai querer, mas à medida que você vai se aproximando das coisas, e que as oportunidades vão surgindo, daí nós percebemos que o nosso coração vai se corrompendo,
começa a surgir uma ponta de desejo, de querer aquilo. Nada errado em nós almejarmos, sonharmos, e nós queremos algo melhor para a nossa vida. E nós temos que lutar, sim. Não temos que cruzar o braço e falar, não, vai cair do céu como caiu lá no deserto, pão. Aquilo que é necessário nós fazermos, nós temos que fazer. Mas com uma condição. Que você faça isso com equilíbrio. Que nós façamos isso com sabedoria. Que não venhamos a trocar Deus por essas coisas, tirando o lugar de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com a avareza. Ter carro, casa, se vestir bem, né? Comer do bom e do melhor, tudo isso é bom, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas nós temos que entender, quando isso ultrapassa o limite, e comecemos a tirar o lugar de Deus, ou melhor, começamos a esquecer de Deus, então nós começamos a colher frutos amargos. E começamos a viver angústias, e angústias muitas vezes profundas. Passamos a perder aquilo que Deus nos deu, como herança, como bênção, família, esposo, esposa. Por causa de o nosso coração estar corrompido, nós permitimos Satanás infiltrar em nossa vida, em nossa mente, no nosso coração, e fazer que a gente perca aquilo que é tão maravilhoso, que é tão bom. Primeiro, a presença dEle. Muitas vezes os nossos amigos, perdemos nossos melhores amigos. Vamos estar vivendo no meio de tranqueiras e pessoas de mau caráter, mal intencionado, e deixando muitas vezes a comunhão de irmãos que são irmãos verdadeiros, que compartilha do amor, da graça, da misericórdia, que compartilha, né, na hora da dificuldade. E muitas pessoas têm deixado, têm permitido Satanás roubar isto, a sua família, que é a estrutura para a nossa vida. Nós permitimos Satanás vir e arrancar, roubar de nós. Igreja, nós temos que prestar atenção, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e que nós não podemos amar este mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o amor a este mundo corrompe o nosso coração. Tem valido a pena, ou valeria a pena, ou vai valer a pena, vivermos dissolutamente? Quando nós lemos aqui em Lucas 15, fala sobre o filho pródigo. No verso 12 fala, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou
para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui tem jovens dizendo: eu quero a minha liberdade. Eu estou vivendo uma vida de prisão. Não posso isso, não posso aquilo. Quero viver uma vida dissoluta, desregrada. É isso que eu mais quero. Quero, viver o que o mundo vive. Quero experimentar um pouquinho do mundo. Foi aquilo que esse jovem fez. Então ele passou a gastar tudo o que ele recebeu como herança, como bens, com mulheres, bebidas, com farra, até que o dinheiro acabou. E ele, nem comida de porcos ele podia comer. Isso é um cuidado. Querer viver desregradamente, dissolutamente, no pecado. Quero viver o pecado. Tudo que não presta eu quero viver. Fumar maconha, cheirar cocaína, tudo. Quero provar o que nunca provei. Achando que isso é uma vida de liberdade. Isso é viver uma vida de poder curtir a vida. Viver as alegrias desta vida, do mundo, da juventude. Mal sabia esse jovem o que lhe esperava, que a vida tinha lhe preparado. Mas eu quero dizer que muitos de nós talvez tentou ou está tentando viver essa vida, ou almejando, desejando isto. Arranca do seu coração. Nada pode substituir a alegria de poder estar vivendo uma vida com sua família, na presença de Deus. E nós temos que prestar atenção, por quê? Porque tudo ali no mundo parece bacana, tudo parece legal. É curtir de todas as formas, ter liberdade para pecar, errar, fazer o que bem entende. Como é triste nós sermos jovens. De semana a gente está aqui, tem a escola aí, eles fumando maconha na frente da igreja, no portão da igreja, bem abertamente. Isso é curtição, cabelo até aqui, e achando que isso é viver. Mas quantos passaram do limite e estão hoje num vício profundo, tão grande que não consegue sair, não consegue se libertar, e sofre ele, sofre a família, sofre todos os que estão ao redor dele. Matam, roubam por causa de drogas, por causa de uma vida de libertinagem. Mas como é gostoso saber que mesmo que as pessoas tenham esse tipo de experiência, posso cair em si e falar: não, eu pequei contra os meus pais, eu pequei contra Deus. Eu vou dizer: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O valor, o preço de ser perdoado, não existe algo tão grandioso. Foi isso que Jesus fez por nós, de entregar a sua vida, morrer lá naquela cruz, para que nós pudéssemos chegar ao Pai e dizer: pai, eu pequei contra ti, perdoa-me os meus pecados, perdoa os meus pecados.
E a palavra de Deus diz que o pai foi e festejou, preparou lá um churrasco, começou a tocar as músicas e festejar, porque foi a alegria foi maior para o pai, em ver o filho voltando para casa, reconhecendo e confessando o seu pecado. Deus, ele se agrada, se alegra, quando um pecador se arrepende e diz: olha, eu errei, eu falhei, eu estava equivocado no meu desejo, no meu querer, aquilo que eu fui fazer ali no mundo não serviu para nada, por isso eu estou de volta e eu quero novamente esta comunhão contigo. E Deus, ele tem prazer, e a palavra de Deus fala que Ele que perdoa as nossas iniquidades. Que valor que tem o valor de nós recebermos o perdão, seja do nosso Deus, seja dos nossos pais, seja de quem for, né? E nós queremos ter esse entendimento. Vida dissoluta não vale a pena. Vida de pecado não vale a pena. O pecado gera morte. O pecado nos leva cada dia mais a se afundar, cada dia mais a perder a vida e não ganhar a vida, não viver a vida, né? O pecado nos leva à morte, à angústia, à tristeza. Pensa que as pessoas que roubam, eles dormem tranquilo? Não tem esta paz, não tem alegria. Mas como é bom quando você é perdoado, suas iniquidades são perdoadas. Quando você entra, você tem a autorização para entrar no lugar santíssimo, na presença de Deus, sem que haja uma separação, que é o pecado, para com Deus, e você poder desfrutar da comunhão, de você poder adorar o Senhor. Que alegria que é você poder voltar à comunhão do Pai, da família, do lar. Então viver a vida dissoluta não vale a pena, não vale a pena. Mas uma vida inclinada ao coração a Deus, de confissão, de adoração, de louvor, de obediência, isto vale a pena. E vai valer a pena, porque isso vai te conduzir à eternidade. Isso vai te conduzir a uma vida plena com Deus. E você tem que ter esse entendimento, eu tenho que ter esse entendimento, que você e eu já estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Terceira coisa, será que vale a pena fugir da presença de Deus? Quando nós lemos Jonas, a palavra de Deus diz aqui em Jonas, no capítulo 1, fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava ponto a se despedaçar. Quando nós fugimos da presença do Senhor, quando nós queremos fugir da presença do Senhor, primeiro, nós deixamos de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E você e eu, cada um de nós temos um propósito a cumprir para Deus e diante de Deus. Quando nós fugimos da presença de Deus, as pessoas que estão ao nosso redor começam a sofrer, começam a perecer, começando da nossa família, começando, ali no nosso convívio, no trabalho, enfim, na igreja.
Então, as pessoas começaram a passar por esse momento de desespero, que o navio estava para afundar. E para resumir a história, diz que Jonas então chegou lá e disse: olha, a culpa é minha, eu sou hebreu, eu desobedeci ao Senhor, por isso que veio essa fúria do vento, do mar. E tiraram sorte, caiu Jonas, e Jonas foi lançado no mar. E você sabe a história de Jonas, que um grande peixe tragou. E a cada dia que, momento, horas que foram passando, nós vemos que ele foi descendo na sua vida. Geograficamente foi descendo. E foi se diminuindo, né? Até virar vômito de peixe, do peixe. Mas como que é interessante, quando nós nos arrependemos, e a palavra de Deus diz que Jonas se arrependeu, e pela segunda vez Deus então mandou ele ir a Nínive pregar a palavra. O preço do arrependimento, da confissão, o valor é que muitas vidas foram salvas. 120 mil pessoas foram salvas naquela cidade. O propósito de Deus é que você faça como Jonas, que você saia a Nínive, que é o mundo, e você diga a verdade da salvação. A palavra de Deus diz que quando ele fez isso num dia, toda a cidade se arrependeram, se cobriram com pano de saco e de cinza, e se arrependeram e confessaram os seus pecados ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor se arrependeu do mal que ia fazer e salvou toda a cidade e os animais. Então nós sabemos que fugir da presença de Deus nos leva lá embaixo. Ele desceu para Jope, de Jope desceu para o porão do navio, para o fundo do mar, para a barriga do peixe, e virou vômito. Podemos nos tornar como Jonas. Nada dá certo, nada ir bem na nossa vida quando nós fugimos da presença do Senhor. Então fugir da presença do Senhor não vale a pena. Mas atender aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem mandado, isso vale a pena. Porque dependendo daquilo que Deus mandar, nós vamos gerar vidas e vidas e vidas e vidas. E isso vai valer a pena. Porque isso é entesourar no céu. É depositar tesouro no céu. E a outra coisa que Deus falou no meu coração é que muitas vezes na nossa vida, e eu acredito que isso tenha acontecido com muitos de nós, que no decorrer do nosso dia a dia, nós como Elias, por causa da adversidade, por causa da perseguição, por causa de correr o risco de morrer, nos sentimos tão oprimidos e tão deprimidos, que entramos numa caverna. Né? Entramos numa caverna. E foi exatamente isso que Elias fez. Lá em 1 Reis 19, fala sobre isso. No versículo 9 diz: ali Elias entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso perante o Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande forte vento
fendia os montes e despedaçava penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cisto tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho. Talvez Deus está dizendo para você: que fazes aqui? Saia da caverna. E quantas vezes nós entramos numa caverna, amuado, triste, decepcionado, se sentindo traído, abandonado, se sentindo ninguém. Mas como é interessante que ainda Deus tinha propósito na vida de Elias. Deus queria muito mais na vida de Elias. E eu quero dizer para você, para cada um de nós, Deus, Ele quer muito mais na sua vida. Que você entenda que vale a pena estar na presença do Senhor, que nós não podemos permitir Satanás nos oprimir tanto, para que nós entremos dentro de uma caverna e ali fiquemos lamentando, dizendo: olha, não sou melhor do que meus pais, como Elias falou, dizendo: eu quero a morte para mim. Ele estava fugindo para não morrer, como que de repente ele chega e fala: Senhor, eu estou cansado, eu quero a morte, porque eu não sou melhor que meus pais. Vomita toda a sua frustração, e entra numa caverna e ali fica. Mas o Senhor sabia o que se passava, o Senhor sabia o que estava no coração dele, e simplesmente Deus amou Elias e disse: que fazes aqui? Que fazes aqui? Talvez Deus esteja falando para você: o que você está fazendo na caverna? Saia, que ainda tenho muito mais na sua vida. E é muito interessante, queridos, que quando nós vamos lá para 2 Reis, diz assim, 2 Reis 2, 9, fala: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. Antes que seja tomado de ti, disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A desistência de Elias iria permitir ele perder essa oportunidade de ser trasladado, de ser arrebatado. Não sei como a gente pode dizer isso. Mas quando você olha para essa palavra, nós temos que sair correndo mesmo da caverna. Porque se você comparar, você vai perceber que nós estamos na mesma caminhada que Elias. E que muitos problemas, até de mortes, vêm. Porque a própria palavra diz que somos entregues todo dia à morte, por causa de Cristo. Mas também a palavra de Deus diz que em todas essas coisas nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que mesmo que nós venhamos a morrer pelo nome de Cristo, ainda é bênção para nós, vai valer a pena.
Paulo morreu, Pedro morreu por Jesus, cada um dos discípulos, a grande maioria, mas com certeza valeu a pena, porque eles vão estar assentados na mesa do Cordeiro. E quando nós olhamos Elias subindo num carro de fogo, com cavalos de fogo, ele nos mostra que se nós sairmos da caverna e repor a nossa força, e a nossa fé ser restaurada, o nosso fervor ser restaurado, a nossa vida ser restaurada, nós também podemos ser arrebatados um dia e sermos transformados. A palavra de Deus fala que assim se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. E quando isso acontecer, a palavra de Deus fala que nós vamos ser transformados num piscar dos olhos. E nós encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Os que morreram anteriormente serão ressuscitados. E vamos viver esta glória na presença do nosso Deus. Isso é o que vai valer. Vai estar concluindo a completação da nossa salvação. Essa vitória gloriosa sobre a morte, sobre o pecado. E nós podemos então nos alegrar na presença do Senhor, e assim podemos exaltar isso eternamente. E lá diz a palavra que não haverá choro, não haverá nada que é ruim, e nós podemos viver perante o Senhor. Só para terminar, 1 Coríntios 15, 51 diz: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Então fique em pé, vamos estar orando. Aleluia. Então não vale a pena, queridos, andarmos aí cabisbaixo, se sentindo ninguém. Você é um homem, uma mulher de valor. E que se nós permanecermos firmes, nós vamos provar da glória eterna. E isso vale a pena. Amém? Pai querido, nós oramos com muita gratidão ao Senhor por este momento da Tua Palavra. Queremos, ó Deus, que o Senhor fale profundamente com cada um de nós, e que a nossa mente seja transformada, seja restaurada, que transforme o nosso entendimento, para que possamos permanecer fiel ao Senhor, acreditando nas Tuas promessas,
E assim vivermos, Pai querido, intensamente esta vida contigo. Por mais difícil que seja, por mais luta que venhamos a enfrentar, não aceitar esta vida de derrota, esta mediocridade da vida cristã, não, mas que possamos levantar com autoridade em Tua palavra, autoridade no nome de Jesus, e viver esta vida cheia do Teu Espírito Santo, e assim buscar as coisas que são eternas, não perder de vista aquilo que é eterno, amando o mundo, buscando as coisas deste mundo, vivendo uma vida de avareza, não, uma vida dissoluta, não vivendo longe da Tua presença, não, Pai, em tão pouco, vivendo nas cavernas, lá no nosso mundinho, da vida de complexo, de inferioridade, da incapacidade, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá a bênção, que dá a vitória, dá a inteligência, que é o Senhor que nos capacita a vencer, porque é o Senhor que nos defende, é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que revela as maravilhas, que revela a Tua aliança, que revela os Teus segredos a nós. Aleluias. Não deixe que o nosso coração venha corromper, não, Pai, que tão um pouco se abater, mas saber que nós estamos caminhando para a eternidade, que cedo ou tarde, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus, nós não sabemos o dia de amanhã, o que vai suceder amanhã, como aquela pessoa que ajuntou um celeiro dizendo: agora eu vou viver, eu vou regalar a vida. Mas o Senhor disse: louco, hoje à noite pedirei a vida. Que nós não venhamos a viver equivocadamente, no engano, não, mas que as nossas convicções sejam plenas, que a nossa fé seja imensa em Tua promessa, em Tua palavra, que a nossa vida esteja inteiramente nas Tuas mãos, e que estejamos no centro da Tua vontade. Mas essa noite, Pai, pedimos ao Senhor: sonda o meu coração, sonda, esquadrinha o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Não deixe, Pai, que venhamos a cair em tentação, não, mas que sejamos fortes o bastante, Pai, para vencer, vencer e vencer, e ser um vencedor, e lutar e vencer, e lutar e vencer, conquistar, adorar o Senhor em espírito e verdade, de todo o coração. Faz isso em minha vida, faz isso na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. É isso que pedimos. Queremos fazer valer a pena a nossa vida, queremos fazer valer a pena o nosso procedimento, queremos desfrutar um dia lá na glória, poder dizer: valeu a pena. Aleluias. Em nome de Jesus que oramos.